O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim, sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, nós somos envolvidos por esse Deus que dirige a nós a sua palavra, e palavra de salvação. Nós nos alegramos em Deus por estarmos aqui e sabendo que Deus, Ele quer a salvação para todos nós. O abraço de Deus é o abraço que envolve toda a humanidade. Ninguém é excluído do abraço do Pai. Claro, existe a possibilidade da pessoa ser teimosa e rejeitar o abraço de Deus. Mas mesmo assim, Deus continua olhando com profundo amor para com aquela pessoa. Mas então nós estamos aqui, envolvidos por essa graça de Deus. Que bom estar conosco, Dom Adelar, também nesta celebração, que sempre enriquece com sua presença. Creio que é importante, neste início de homilia, de partilha, lembrarmos de algo muito importante. Estamos encerrando mais um ano litúrgico. Próximo domingo vai ser a solenidade de Cristo Rei, onde nós concluímos o ano litúrgico, porque depois no outro domingo já é o advento, já é o novo ano litúrgico. E é neste contexto que a palavra vem nos recordar algo essencial para cada um de nós, para quem vai ser batizado, mas para nós que já somos batizados. Vai acontecer, é uma verdade de fé, a chamada vinda gloriosa do Senhor um dia. O Senhor, como disse Ele mesmo no Evangelho, virá, revestido de glória. É aquilo que nós chamamos segunda vinda do Senhor. A primeira vinda já aconteceu, sabemos disso. Então esta palavra nos chama a atenção para este encontro definitivo, ou chamado juízo final também. Qual que é, de repente, a questão mais importante? Já olhando lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel,
saber que este dia é o dia da salvação. Não é o dia da condenação, é o dia da salvação. Deus, Ele é aquele que salva, é aquele que liberta. Então, precisamos acreditar que o nosso Deus é misericórdia. E o desejo único no coração dele é salvar, não é condenar ninguém. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então nós precisamos ter sempre presente esta convicção em nosso coração. Deus, Ele quer salvar toda a humanidade. Por isso a imagem até bonita do anjo Miguel, o grande defensor dos eleitos, do povo de Israel. Ou seja, todos nós temos também a devoção ao São Miguel, o nosso grande defensor também. Mas esta frase para mim é essencial, tanto nesta leitura do Antigo Testamento, como também no Evangelho. Quando Jesus fala deste dia final, ali coloca algumas imagens que fala de tribulações, o sol que perde o seu brilho, a lua, abalos, mas não é o mais importante. O mais importante é esta fala: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, é a manifestação gloriosa do Senhor. Esse Deus que nos ama, e este amor foi manifestado de modo todo especial no sacrifício da cruz. Por isso que até a segunda leitura da carta aos Hebreus também, crianças, muito bem proclamada por sinal, viu? Deus seja louvado. Mas ali nós temos o autor lembrando esta verdade, que o nosso Senhor, com um único sacrifício, ou seja, este gesto de entregar a sua vida no alto do Calvário, Ele nos envolveu na graça do seu amor, trazendo o perdão para todos nós. Então essa é a certeza que nós temos. A cruz nos faz pensar no amor de Deus que nos abraça. Então aí penso que é fundamental termos presente. Outra questão: nós sabemos que vai acontecer esse dia glorioso. Quando e como não é o mais importante para nós. O mais importante é procurarmos no dia a dia vivermos segundo a graça de Deus. Que a nossa preocupação seja pautar a nossa vida a partir dos valores do Evangelho. Essa é a preocupação principal que precisa estar presente em nosso coração. E quando digo pautar a nossa vida a partir dos valores do Evangelho, nós sabemos que existe uma virtude que é a virtude por excelência, é o amor. É o amor com o qual nós vivemos o dia a dia, seja na família, na comunidade, no mundo do trabalho, ou seja, onde quer que nós estejamos. E o amor sempre a partir de Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aí nós podemos tranquilamente fazer a associação desta palavra também com o Dia Mundial instituído pelo Papa, Dia Mundial dos Pobres. E quando ele diz que todos nós temos necessidades, é para dizer que de uma certa forma todos nós precisamos nos reconhecer pobres, carentes de algo, carentes da graça de Deus, do amor de Deus. Mas existem necessidades e necessidades.
existem necessidades mais gritantes, e que as pessoas, de repente, estão aí gritando, pedindo socorro, suplicando um olhar para aquelas situações. Imagine uma pessoa ou uma família que não tem o que comer dentro de casa. Então é uma necessidade que dói na alma. Uma família que não tem, onde amparar os seus filhos por falta de uma moradia digna. Então nós sabemos que existem necessidades e necessidades, situações de pobreza e de miséria também. Aí o Papa, nosso querido e amado Papa Francisco, ele diz que o grito destes pobres, os que mais sofrem ainda, se eleva até o coração de Deus. E nós temos que acreditar que de fato, estes gritos que estão aí, chegam ao coração de Deus. Algo que veio no meu coração, tanto ontem, na celebração, hoje, 7 horas da manhã com as irmãs, que eu celebrei, e agora, algo que para mim é de grande importância. Deus escuta o clamor dos pobres, Deus escuta o nosso clamor, mas Deus quer agir por meio de cada um de nós. Então Ele escuta, mas Ele quer realizar a obra, Ele quer ser uma resposta àquela situação, àquela dor, contando com a nossa colaboração. Aí por isso, Padre Divo, que nós podemos dizer, Deus seja louvado, pelo trabalho da Caritas Arquidiocesana e também dentro de cada paróquia. Porque por meio de pessoas que estão aqui também em nosso meio, Deus, Ele vai tirando pessoas de uma situação de dor, devolvendo dignidade para muitas famílias. Temos aqui em nosso meio algumas famílias que vieram de outros países, os nossos queridos irmãos, hermanos, migrantes. Levante a mão. Quantos vieram de outros países? Tem uma família ali que entrou na procissão, eu sei. Pronto, Deus seja louvado. Quando chega de longe, se sente acolhido e ajudado, é uma graça de Deus. Então por isso, repito, Deus seja louvado, glorificado, pelo trabalho que nós temos em nossas comunidades, que acolhe as famílias que precisam de uma atenção especial, e que ajudam essas famílias para que elas tenham também uma vida digna em nosso meio, possam se sentir acolhidas de verdade, abraçadas como verdadeiros, porque são irmãos e irmãs nossos. Então Deus seja louvado por esse trabalho. Mas aí eu penso em tantas obras sociais. Nossas religiosas, consagrados estão aqui também bem representados. Quantos projetos sociais são abraçados em nossa igreja pela vida consagrada, contando, é claro, com a presença, com a colaboração de leigos e leigas como vocês. Mas para dizer que são tantas e tantas pessoas que são acolhidas, amadas, que são ajudadas em situações bem concretas, através destas obras sociais que nós temos, seja na educação, seja em outras realidades. Então, vou repetir mais uma vez, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, por tantos que abraçam essa causa e estão fazendo a diferença. Mas aqui, nós queremos alargar a tenda, sinodalidade, né? Lembrar que na sociedade, nas outras igrejas cristãs e até não cristãs, nós temos tantas e tantas pessoas empenhadas em promover a dignidade do outro,
Então nós vamos encontrar em muitas outras religiões esta mesma preocupação com o bem, com a promoção de uma família, de uma pessoa. Então aí nós temos que louvar a Deus e precisamos reconhecer esta grande obra que acontece por meio de tantos e tantas irmãs. Dentro do município nós temos também pessoas aí que abraçam esta causa. Então, é um batalhão que com certeza está aí agindo em nome do Senhor. E até aqueles que de repente não têm essa dimensão de intimidade com o Senhor, mas que promovem o bem de forma generosa, gratuita, porque temos pessoas que às vezes dizem: eu nem tenho religião. Nós vamos encontrar pessoas que falam assim: eu não acredito nem em Deus. Nós vamos encontrar, mas que de repente a vida é pautada por este valor, este olhar para o próximo, esta preocupação em promover a vida do outro. Então, mesmo nesta situação, eu digo: Deus está agindo. Então nós somos chamados a valorizar. O que nós podemos pedir a Deus para todos nós, queridos irmãos e irmãs? Que o nosso olhar também seja cada vez mais purificado. Que possamos também perceber, já que o Evangelho fala da importância de perceber os sinais dos tempos, mas de perceber também as dores, os sofrimentos que estão aí, perto ou distante de nós. Então essa capacidade de perceber o outro, sobretudo o outro que mais sofre. Um dos grandes pecados hoje é a chamada indiferença, onde eu tropeço no outro e nem olho para o outro, não percebo o outro. É um pecado gritante na sociedade. Então peçamos ao Senhor nesse Dia Mundial dos Pobres, que converta mais ainda a cada um de nós, purifique o nosso olhar, e possamos perceber mesmo, mas saber escutar, já que a oração, ela é escutada por Deus, mas que nós também saibamos escutar o grito de cada pessoa que chega, ou que nós encontramos. Quando vejo as irmãs e os irmãos Fraternidade e Caminho, e que estão atentos aos gritos daqueles que estão vivendo na drogadição, eu digo: é Deus que está agindo por meio destes irmãos e irmãs, procurando resgatar, libertar, salvar, tirar do fundo do poço aquela pessoa que está sofrendo. Então, pedindo ao Senhor essa graça de saber também escutar mais o grito, o clamor de quem está perto de nós. Existem pessoas que vão perdendo o desejo de viver, é a perda do sentido da vida. E são pessoas que necessitam de uma atenção especial, seja por causa de uma depressão ou N situações. Então que Deus também nos dê a graça de sabermos ouvir o grito, às vezes silencioso, de alguém que está trabalhando perto de nós, que está convivendo conosco. Mas não basta só ter um olhar purificado, não basta ter um ouvido mais aguçado para ouvir. Precisamos pedir a graça de Deus, a sabedoria e aquela ousadia de se colocar a serviço daquela pessoa, de nos colocarmos como instrumentos de Deus, para que Deus possa realizar a obra por meio de nós. Aí eu estou me comprometendo em fazer algo, não é só ver, não é só escutar, mas agir. Então essa graça podemos pedir também ao Senhor, e saibamos crescer nesta atitude de ir ao encontro daquele que mais sofre, com sabedoria, com o jeito certo,
para dar a devida atenção ao grito que a pessoa está ali tendo presente em seu coração. Gravaram estas 3 graças na mente ou não? A graça de um olhar mais? Não, não gravaram. O Padre Givo gosta de fazer esse teste, não gosta, Padre? Eu vou também. Um olhar mais? Pensei que eu vou falar. Olhar mais purificado, o ouvido mais aguçado e um coração mais... Um coração, na verdade, que possa agir mesmo, né? Então, olhar mais... Aí melhorou 10% só por enquanto. O ouvido mais aguçado para ouvir. Mas também um coração mais determinado para fazer algo em favor daquela pessoa que tem um grito, seja na parte material, seja parte emocional, espiritual, enfim, seja qual for o grito que a pessoa tenha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.